Fala aí, pessoal, continuando aqui a nossa reflexão do Salmo 23, quando nós apresentamos aí no último tópico a questão da tradução do sentido, né, do que seria uma construção dentro da nossa fala, a ideia do não me faltará, não terei falta de nada. Nós vimos aí que Deus é o Deus da suficiência. E ali o texto dá a ideia da suficiência de Deus. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma observação, que no Salmo 23, quem está falando no primeiro versículo não é o salmista. E essa é uma observação interessante, porque quando a fala diz assim, deixa eu abrir a Bíblia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa fala não é de um terceiro, de um segundo ou de um terceiro, falando do pastor, falando em relação ao pastor. Essa fala é a fala da própria ovelha. É a ovelha que está falando ali. É a ovelha que está reconhecendo no seu pastor alguns atributos. Que coisa interessante, né? Que coisa que nos traz aqui uma reflexão grande. Uma reflexão grande, grandíssima. Abre assim a nossa mente para nós pastores. Isso aqui é de fundamental importância. Não tem nada a ver com o que eu escrevi aqui para a gente pensar, mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Jesus um dia perguntou aos discípulos ali, os seus mais próximos, os 12, e disse assim: olha, quem dizem os homens aí fora ser o Filho do Homem? Aí um diz: olha, tem gente aí dizendo que tu és Jeremias, tem gente aí dizendo que tu és Elias, tem gente aí dizendo que tu és um dos profetas. E aí ele se vira ali para ouvir essas afirmações que vinham de fora em relação a ele. E aí ele volta-se ali ao seu grupo e pergunta para eles: e vocês? Quem dizem vocês ser o Filho do Homem? O que é que vocês acham a meu respeito? E essa é um gancho que para nós pastores talvez seria motivo de surpresa. Seria motivo de surpresa. A avaliação da própria ovelha. O que é que eles acham? O que é que ele pensa a nosso respeito? Veja aqui o versículo 1. Deixa eu voltar aqui mais uma vez para a Bíblia. O versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa fala é da ovelha em relação ao seu pastor. Ela que está falando em relação a ele. Ela que está assim dando testemunho dele. Ele é o meu pastor, nada me falta. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele é o meu pastor. Conforme o tópico passado, ele ali, ele, aquele ali, esse cara aí, ó, esse aí, esse é o meu pastor. É suficiente. Cara, aqui vou fazer um esboço sobre isso. A avaliação da ovelha em relação ao pastor. Eita, que a gente vai aprendendo, né? A gente vai fazendo aqui nosso esqueleto, nossa colinha, mas vai aprendendo, falando e aprendendo, né? A percepção da ovelha em relação ao pastor. Ai, meu Deus. O Salmo é escrito sob a perspectiva de uma ovelha falando sobre o seu pastor. Uma ovelha não entende o mapa do caminho, não sabe
onde fica o próximo poço de água, nem como se defender dos predadores, né? A ovelha, na sua natureza, ela não tem essa perspicácia de analisar, entender. Ali tem um poço, para cá tem pasto, para cá tem poço, ali está o predador. Ela depende 100% e exclusivamente do pastor. Ela depende exclusivamente do pastor. E veja que esse é um dos pontos aqui no segundo ponto que eu estou propondo aqui, a metáfora da ovelha e do pastor. Ela necessita dele, ela precisa dele, ela não tem condição de se nortear. A ovelha no campo não tem condição de se nortear. Assim somos nós, enquanto ovelhas. Eu, pastor, pastoreio pessoas. E nós, pastores e ovelhas, somos também pastoreados pelo pastor dos pastores, o sumo pastor, né? Então, às vezes o irmão na nossa igreja, ele às vezes está meio confuso com algumas decisões. Às vezes ele está meio confuso com algumas necessidades. Às vezes ele está meio confuso com algumas coisas. Então cabe a nós orientar. Cabe a nós nos dirigirmos até ele e falar a ele assim: olha, querido, o caminho é por aqui. Olha, querido, por aqui tem pasto. Olha, querido, por aqui tem água. Olha, querido, espera aí. Para aí um pouquinho, que o inimigo está aqui na frente, o predador está aqui na frente. Então, cabe a nós essa tarefa. Essa é uma tarefa que cabe a nós, pastores. E coube, na visão do salmista Davi aqui, coube a ovelha olhar e dizer: meu pastor é suficiente nessa área. Meu pastor é realmente suficiente. Um segundo ponto que já falei aqui, ela depende 100% do cuidado e da direção do pastor. É isso que estamos abordando aqui, né? Ela não pode se nortear, ela não tem como se nortear entre os campos, então ela precisa que o pastor vá conduzindo, que o pastor vá orientando, que o pastor vá ajudando. É como a nossa vida. Tem coisas que a gente, por mais que a gente tenhamos entendimento, tem coisas que a gente não vai saber se processar. Tem coisas que a gente não vai saber como enxergar. Precisa uma orientação. Principalmente quando se trata de assuntos espirituais. Quando se trata de coisas espirituais. Aí fica mais profundo a análise. Fica mais profundo a percepção. Né? Fica mais profundo o entendimento, fica mais profundo o nosso grau de necessidade. Né? Quanto mais a gente não entende, não domina, não compreende um assunto, e aí a gente precisa realmente de que o nosso pastor ele nos dê a direção, de que o nosso pastor ele nos dê ali o entendimento. A Bíblia diz que um homem trouxe o seu filho que estava com algumas dificuldades, e aí aquele que o oprimia jogava no fogo, jogava na água, e aí o pai trouxe o filho para os apóstolos ali, os discípulos de Cristo, ajudá-lo, e eles não puderam, por falta de entendimento daquela situação. Então tem coisas que a gente não vai compreender. Precisa da figura do pastor, para que o pastor oriente. Então quem fez essa observação foi a ovelha. O Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada. Ou, como disse aqui, não terei falta de nada. Ele é suficiente. O Senhor é suficiente. A observação que a ovelha faz é essa: meu pastor é suficiente. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. E as ovelhas pensem isso ao nosso respeito, que elas enxerguem em nós dessa forma.